Boa noite, pessoal. Vamos chegando aos poucos, dando início a mais uma palestra aqui, transmitida ao vivo pela página do Facebook do nosso Grupo Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. Aí vamos aguardar os nossos colegas chegarem, cada um vai chegando aos poucos, para darmos início então às nossas conversas. Eu gostaria de que, se possível, quem fosse chegando, fizesse um comentário aí embaixo sobre a qualidade do vídeo, se está tudo bem, se o som está bom, se a imagem está ok também. Caso contrário, a gente faz os ajustes possíveis. Enquanto nossos companheiros vão chegando, a gente vai tentar fazer uma musiquinha, vamos ver se não vai dar muito ruído no fone. E aí vocês vão passando um feedback para nós, por favor. Na alegria ou na dor, manteremos sempre a calma, não esquecendo o amor e a imortalidade da alma. Tudo se torna mais simples para o nosso coração, que bate com fé na vida para chegar à perfeição. Valeu, Marcela. Obrigado pelo feedback aí. Na alegria ou na dor, manteremos sempre a calma, não esquecendo o amor e a imortalidade da alma. Tudo se torna mais simples para o nosso coração, que bate com fé na vida para chegar à perfeição. Boa noite, pessoal. Estamos aqui dando um tempinho. Já são agora 20 horas, passado um pouco, aguardando os companheiros chegarem, se conectarem. Logo mais nós damos, que será sobre o Evangelho no Lar. Enquanto isso, vamos cantando uma musiquinha para harmonizar os nossos corações e ir aos poucos nos conectando a essa egrégora que vai se formando, a esse conjunto de pensamentos de todos aqueles que estão conectados por essa ótima ferramenta que temos à nossa disposição. Onde é o ventre dos sonhos? Onde é que se esconde no seu peito o amor? De onde vem todos esses planos? Onde a força encontra braços ao seu dispor. Você pode até fingir não merecer, e por conta disso, quem sabe não vê. Mas hoje tem nas mãos tudo pra fazer o amanhã. Por que te detens então? Olha, meu bem, segura na minha mão. É fácil se a gente se ajudar. Tudo que você espera já está onde é. O ventre dos sonhos, onde é que se esconde no seu peito o amor? De onde vem todos esses planos? Onde a força encontra braços ao
se eu dispor. Você pode até fingir não merecer, e por conta disso, quem sabe não ver. Mas hoje tem nas mãos tudo pra fazer o amanhã. Porque te detens então? Olha, meu bem, segura na minha mão. É fácil se a gente se ajudar. É fácil se a gente se ajudar. Então, pessoal, 25, sejam todos bem-vindos. Estávamos aqui tocando algumas músicas enquanto cada um se conectava, fazia seu acesso à nossa conversa de hoje. E vamos dar início, então, às nossas reflexões. Tivemos aí um retorno da Marcela, dizendo que o áudio está bom, então podemos começar. Sejam bem-vindos todos. É com muita alegria que o Grupo Espírita Adolfo Bezerra de Menezes vem realizando, disponibilizando esse trabalho das nossas reflexões, das palestras, por meio dessa plataforma, na nossa página do Facebook, que permite que nós continuemos conectados, refletindo sobre o Evangelho de Jesus, sobre essa doutrina tão necessária nesse momento, não é mesmo? E que, por uma felicidade, pelo desenvolvimento de nossas capacidades, hoje nos permite, por meio dessas tecnologias, continuarmos conectados, refletindo, pensando e extraindo das reflexões conjuntas que fazemos o nutriente para a nossa vida, né? Vamos hoje na proposta de conversarmos um pouco sobre o Evangelho no Lar. E a nossa conversa, ela vai se basear em uma estrutura que se desencadeia desde uma reflexão sobre a essência desse termo, Evangelho no Lar, sobre o significado de cada palavra nessa expressão. Depois nós vamos falar um pouco de como isso se aplica e como isso se reflete nesses novos desafios, neste novo contexto que estamos vivendo atualmente. Também vamos fazer uma breve fala sobre, para aqueles que ainda não desenvolvem a atividade do culto cristão no lar, sobre como fazer de maneira bem simples, para que não seja cansativa. Logo depois, vamos ver as origens do culto cristão no lar. Alguém será que já sabe onde surgiu a possibilidade e essa ferramenta de culto cristão no lar? Hoje, aqueles que ainda não conhecem poderão conhecer, pois temos essa informação, essa mensagem vinda da espiritualidade, pelas mãos de Chico Xavier e o nosso companheiro espírito Neio Lúcio. E ao final veremos quantas possibilidades e quantos benefícios conseguimos trazer para nós e para a nossa família ao desenvolvermos e ao utilizarmos essa ferramenta em nosso lar. Então vamos iniciar fazendo uma reflexão sobre a profundidade da expressão Evangelho no Lar. Nós temos procurado fazer esse retorno, essa busca de significado das palavras, porque muitas vezes percebemos que, com a contínua utilização de certos termos empregados nos mais diversos fatos e atividades de nosso cotidiano, estes termos, apesar de entrarem na nossa mente, no nosso vocabulário, muitas vezes perdem a essência. E aí nós passamos a utilizá-los sem entender e sem nos permitir contemplar a profundidade que eles carregam. A profundidade daquele que o cunhou ou utilizou nas primeiras vezes, que gostaria de transmitir até nós, sem nenhum prejuízo, sem nenhum problema de atribuirmos novos significados, a depender dos contextos, das experiências de vida que temos, mas os outros contextos e as outras aplicações desses termos, às vezes, nos auxiliam a nos conectarmos com o seu real significado e a proposta de
se utilizarmos de determinadas expressões. E é assim que vamos começar a nossa reflexão, conversando um pouco sobre o significado dessa expressão evangelho no lar. Bem, primeiramente, precisamos recordar um pouco o significado da palavra evangelho. Ultimamente, nós espíritas a associamos muitas vezes diretamente ao Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras básicas que Kardec estruturou com o auxílio da espiritualidade e que traz diversas interpretações à luz da doutrina espírita sobre as máximas morais do Cristo. Muitas vezes também utilizamos a palavra evangelho para tratar dos livros que foram deixados pelos ditos evangelistas, alguns dos apóstolos e discípulos de Jesus que escreveram, relataram as experiências que tiveram e que ouviram falar de quando Cristo estava entre nós. E aí utilizamos o termo evangelho para tratar do livro de João, do livro de Lucas, do livro de Marcos e do livro de Mateus. No entanto, é curioso percebermos que a utilização desse termo para se referir aos livros dos evangelistas, na verdade, é uma apropriação do uso original do termo, porque a palavra evangelho, ela vem do grego, que significa boa nova ou boa mensagem. Mas então, o que seria essa boa nova, essa boa mensagem que nós trazemos e propagamos quando utilizamos essa palavra? Inicialmente, lembramos que a utilização dessa expressão evangelho se dava quando alguém queria trazer uma notícia, um forasteiro ou um comunicador, e chegava próximo das pessoas a quem o recado deveria ser dado, ou no meio da praça pública, quando o recado era para todos, por exemplo, de um dirigente para as pessoas que habitavam ali, e começava a falar evangelho, evangelho, claro que em grego, mas chamando todos, fazendo alerta para que todos prestassem atenção. Bora, vai vir uma notícia, ele vai dizer alguma coisa para nós. E então, no nosso contexto, o que seria esse evangelho? Por que falamos a palavra evangelho, utilizamos a palavra evangelho para nos referirmos aos livros dos evangelistas que contam a história de Jesus? Porque é assim que Jesus apresenta a sua missão e é assim que ele se coloca em algumas passagens do Novo Testamento. Ele se coloca como o portador, o orquestrador e o executor, ao mesmo tempo, do Evangelho de Deus. Ou seja, aquele que traz a boa mensagem de Deus e, ao mesmo tempo, além de ser portador da mensagem, é o grande executor. Jesus tem essa dupla atividade, vamos colocar assim, dentre outras, de trazer a mensagem, ser o Messias tão aguardado naqueles tempos, sobre o qual todos comentavam, todos ansiavam, todos esperavam. Então, além de ele ser o Messias portador dessa boa mensagem, que é a mensagem de Deus, ele também era o seu executor. Ele trazia a mensagem e já a manifestava, já a colocava em prática e exemplificava. Então, quando usamos o termo evangelho no lar, de uma certa maneira estamos evocando esta tarefa ou esta atividade que Jesus se propôs a fazer em nós, conosco e no nosso planeta. A implantação do reino de Deus, que é justamente essa boa mensagem, essa boa notícia que ele traz. E quando a utilizamos, então, na expressão evangelho no lar, estamos conectando essa boa mensagem, que é a implantação do reino de Deus, em um lugar muito específico. Porque a mensagem do Cristo é uma mensagem maior, é uma mensagem de abrangência planetária. Ele traz o pensamento divino para nós, mas ao mesmo tempo que conecta esse pensamento às nossas atividades mais rotineiras, individuais, particulares, ele tem essa proposta de expandi-la e fazer com que todo o nosso planeta se transforme nesse reino de Deus. No entanto, hoje, nós buscamos fazer uma conexão desta palavra com um lugar muito específico, que é o lar. E o que seria então esse lar? E como ele se conecta nesta palavra evangelho? Para isso, nós vamos utilizar de um pensamento de um companheiro que está escrito no livro 50 anos depois, sobre a psicografia de Chico Xavier e a inspiração
ou o acompanhamento do Espírito Emmanuel, nós vamos tentar colocar aqui nos comentários e, se for possível, a nossa colega, a irmã aqui, Gabriela Mendes, já colocou, e aí todos podem acompanhar essa frase, que é a frase de Emmanuel. E nós vamos refletir um pouco sobre ela, tentando buscar essa conexão entre o lar e o Evangelho do Cristo. A frase de Emmanuel nos diz o seguinte: se um homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo edifício da civilização. Olha que bacana. Nós temos uma conexão entre o homem individual, enquanto partícula, o lar, que é uma célula sagrada nos ditos de Emmanuel, e a coletividade, que seria a civilização. Retomando mais uma vez, se um homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo edifício da civilização. Temos o homem como partícula divina, temos o lar como a célula sagrada da civilização. Vejamos que bacana. Temos aí uma metáfora utilizada por Emmanuel para subir a escala, desde o menor até o maior. E esta metáfora nos auxiliará a compreender a proposta do Evangelho no Lar e também trazer uma reflexão sobre esses tempos que estamos vivenciando agora. O que é uma partícula? É uma parte muito pequena de algum material, algum elemento, enfim. E essas partes muito pequenas, que na metáfora de Emmanuel somos nós, se agregam para formar muitas vezes células. O que são então essas células? Depois dessas pequenas partes, essas partículas, se juntarem, elas se especializam. Então, o grupo de partículas desenvolve a especialidade de atuar em uma certa atividade, em uma certa função. Vamos utilizar como exemplo, por exemplo, o nosso sangue. O nosso sangue transporta e é formado por diversas células. Uma delas, por exemplo, são os glóbulos vermelhos. Ela é uma célula especializada em transportar oxigênio para diversos órgãos, diversos tecidos, diversas partes do nosso corpo. Temos também os glóbulos brancos, que são células especializadas em proteger o nosso organismo. Elas fazem parte do nosso sistema imunológico. Então, vemos que partículas se juntam, formam essas células especializadas e começam a trabalhar em uma função específica. Para facilitar, podemos também pensar numa construção. Pensemos na nossa casa. Nós temos lá os diversos cômodos, cada um com sua especialidade. Na cozinha nós cozinhamos e nos alimentamos, no nosso quarto nós descansamos, muitas vezes estudamos, na nossa sala nós nos reunimos e conversamos, muitas vezes nos atualizamos das notícias por meio da televisão, assistimos lá os nossos programas, nossas séries favoritas. Então, cada parte da nossa casa, cada cômodo tem uma especialidade. E eles todos juntos formam este todo que é a nossa casa. Embora cada cômodo desse também tenha as suas partes. Para construirmos um quarto, por exemplo, precisamos da parede, da cobertura, do piso, da pintura. Se formos olhar ainda mais aproximado da parede, o que precisamos para fazer uma parede? Precisamos de areia, de cimento, de água, de tijolos. Então vejamos como vamos construindo, juntando pequenas partes, coisas grandiosas, maiores e que vão tendo funções a partir dessa agregação de partículas. E aí retomamos a nossa frase de Emmanuel, porque ele diz que se o homem é a partícula divina, o lar é a célula sagrada de todo edifício da civilização. Olha só o que ele está trazendo para nós. Está dizendo que nós, cada um que está aqui refletindo nesse momento, e todos os companheiros que dividem essa vilegiatura carnal, que estão conosco aqui na encarnação, há aqueles também que estão no plano espiritual, todos os espíritos são partículas. E aqui, quando estamos no plano dos encarnados, nos agregamos em um lar.
No entanto, somos partículas um pouco diferentes, porque somos partículas divinas, o que nos faz lembrar aquela mensagem do Cristo que diz que, como os profetas já o tinham atribuído essa função, ele se colocava e também despertava no coração de todos a possibilidade de serem deuses, uma divindade relativa, ou seja, ele trazia a nós o chamado a desenvolvermos as nossas potencialidades divinas que estão latentes em nós. Então, somos partículas especiais que possuem essas possibilidades de divindade, em certo grau. No entanto, nos agregamos e formamos comunidades especializadas, que são esses lares. São o nosso lar, o lar de cada um de nós. Por que esse lar é especializado? Porque cada partícula que está ali tem um conjunto de possibilidades, um conjunto de dificuldades, de desafio e um conjunto de habilidades e virtudes já desenvolvidas. Ao agregar-se com outras pessoas, outros humanos, outras partículas, formam estes lares que têm características distintas dos lares da vizinhança, por exemplo. No entanto, olha que bacana, partículas divinas, que somos nós, se unem num lar sagrado, que é uma célula sagrada. E o que é esse sagrado? O sagrado é aquilo que merece um respeito maior, uma determinada reverência. Então vejamos que somos chamados, nós, com o nosso conjunto de potencialidades a se desenvolver, essas partículas divinas, a construir e a reverenciar um lar, um local muito específico, onde nos agregamos com outras partículas. E ao percebermos a expansão da metáfora, onde nos coloca que as células sagradas, que são o nosso lar, são a base do edifício da civilização, retomamos aquela nossa comparação com a construção. O meu lar, junto com o seu lar, junto com o lar do meu vizinho, formam, cada um com sua especialidade, com seus desafios e com suas potencialidades, com suas virtudes já desenvolvidas, o todo que é essa coletividade, que é a nossa sociedade. E aí que nos vem o chamado para que possamos refletir e investigar como podemos dar mais saúde, como podemos dar uma atenção especial e desenvolver a especialidade desse nosso lar. Porque, assim como uma parede que é feita de uma areia de um material não muito bom, de um cimento de má qualidade, onde a dosagem da água é colocada de maneira equivocada, assim somos nós nos nossos lares, contribuindo muitas vezes de maneira equivocada com as nossas particularidades íntimas, nossas dificuldades. E aí formamos, por vezes, células bem sadias que conseguem contribuir de maneira eficaz à sociedade, potencializando e tornando possível o avanço social nas bases da benevolência, da caridade, da indulgência, da paciência, da resignação, contagiando a sociedade nessa perspectiva, ou geramos células que estão enfermiças, que estão doentes. E assim, pouco a pouco, também podemos vir a contagiar os outros que estão conosco. E olha que bacana, nessa metáfora de todos nós sermos partículas de células e contribuirmos para a saúde dessa célula que é o nosso lar, ou para o seu estado enfermiço, podemos fazer uma reflexão direta com os desafios que estamos enfrentando agora. Fomos pegos aí na dinâmica da nossa vida, alguns de surpresa, outros já acompanhavam as notícias, mas com certeza todos nós sofremos uma mudança muito grande em nossas rotinas, por conta deste cenário de pandemia que vivemos. Alguns por estarem se dedicando muito mais em suas atividades laborais, porque precisam prestar esse apoio à população, dadas as circunstâncias do seu trabalho, e outros que estão agora se dedicando ou sendo obrigados a ficarem mais reclusos em seus lares. E aí, de uma hora para outra, somos colocados à frente de dificuldades e desafios que outrora, pela nossa agenda cheia, pela quantidade de atividades que nos envolvemos, ficavam um pouco de lado.
pela carga horária que tínhamos no trabalho, por outras atividades, até mesmo nos grupos religiosos que participamos, ou nas atividades de entretenimento, muitas vezes aqueles desafios e aquelas dificuldades do nosso lar, dessa célulazinha, eram colocadas de lado, eram escondidas. E agora muitos de nós somos chamados a conviver horas e horas com aquelas outras partículas, os outros humanos que formam conosco o nosso lar. E então, por mais uma vez, esta metáfora se torna muito válida, porque vejamos, nesse contexto de pandemia, aquele que não é vigilante, aquele que não está atento para a sua postura neste contexto, pode, por exemplo, por essa negligência, vir a ser portador do vírus. E nessa invigilância, ele pode contaminar aqueles que estão ao seu lado. E aqueles que estão ao seu lado, formando essa célula, esse lar, nas suas diversas atividades, por muitas vezes em vigilância também, podem ir transmitindo esse vírus. No entanto, embora muito fácil de perceber isso agora nesse contexto, de uma maneira material, por se tratar de algo que estamos vivenciando muito próximo, podemos pensar nesta analogia também para os aspectos morais de nossa vida. Pensemos quantos de nós carregamos ainda aquele germe do egoísmo, aquele germe do orgulho. E sem percebermos, vamos infectando pouco a pouco aquelas partículas que estão conosco do nosso lado, em nosso lar. E aí aquelas nossos companheiros, muitas vezes ainda não fortalecidos intimamente, podem também germinar este orgulho, esse egoísmo. E pouco a pouco podem influenciar outras partículas lá fora do nosso lar, na rua, no bairro, na nossa vizinhança, a passar esse vírus do egoísmo, esse vírus do orgulho. Então vejamos como somos chamados a fazer uma reflexão um pouco diferente sobre este momento que vivemos. O impacto material dessa possível doença nos faz lembrar de que carregamos dificuldades e mazelas que há muito estão presentes em nós, causando mal-estar e que não nos percebemos, não nos dedicamos a extirpá-la. E não percebemos que, por sermos essas partículas das células de todo o edifício do planeta, cada um que não vigia, que não cultiva os valores dentro de si, pode ser a famosa pedra de tropeço de outros, e assim perpetuar estas dificuldades, estas invigilâncias, essas práticas desconectadas do bem. Que possamos então prestar atenção e estarmos atentos, se a nossa preocupação só está focada nos vírus materiais e estamos esquecendo aquelas dificuldades, aqueles vírus de cunho ético-moral que carregamos. Feita essa abordagem, conseguimos perceber que quando falamos de evangelho no lar, estamos trazendo uma proposta de construir o reino de Deus, aquelas bases que o Cristo nos trouxe, do amor, do perdão, da caridade, da paciência, em locais bem específicos, que são os locais onde nos agregamos, estamos mais próximos às outras partículas. E é curioso que, fortalecendo estes locais, estas células sagradas, conseguimos pouco a pouco perpetuar estes preceitos cristãos, estas atitudes cristãs, às outras células, aos nossos vizinhos, companheiros de nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, enfim. Então vemos que onde pode orbitar e germinar as raízes das dificuldades, das injustiças, que são no nosso coração e diretamente no nosso lar, também pode germinar e dar frutos outros tipos de atitudes que estão mais vinculadas à proposta do reino de Deus, que é a proposta do Evangelho. Podemos germinar e cultivar a paciência, podemos germinar e cultivar a resignação, a coragem, que tanto nos é necessária nesse momento. E assim, esses frutos podem se espalhar e também ir curando e saneando outros espaços, outros lares, juntos, todos, neste esforço de comunhão em nossos lares,
construindo uma sociedade mais sã, mais saudável. Muito bonita e muito marcante esta possibilidade de podermos observar numa causa que está bem aparente para nós, ferindo o nosso organismo físico, reflexos e possibilidades de trazermos este tipo de manifestação para os nossos pensamentos quanto às nossas questões éticas e nossas questões morais. Esta é a possibilidade que a expressão Evangelho no Lar carrega. Mas, especificamente, como poderíamos então construir, trazer esse reino de Deus para dentro do nosso lar? E aí vem a poderosa ferramenta que muitas vezes associamos diretamente a essa expressão Evangelho no Lar, que é o culto cristão no lar, ou popularmente, o próprio Evangelho no Lar. E mais uma vez, é muito bom conhecermos de onde vem essa proposta, porque ela nos fortalece e nos abre possibilidades de termos mais atenção na sua efetivação dentro de nossa casa, de nosso lar. As raízes do culto cristão no lar, que é este momento em que nos reunimos com nossos familiares para ler uma passagem do Evangelho, trocar impressões, conversar sobre as dificuldades que estamos enfrentando na semana, repousam também no nosso Mestre Jesus. Conta-nos o espírito Neio Lúcio, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Jesus no Lar, logo no primeiro capítulo, que Jesus, ao ir passar uma noite na casa de Pedro, a casa de Pedro, à época, era um posto de recolhimento, um ponto referencial para as andanças de Jesus ali próximas ao Mar da Galileia, e por muitas vezes Jesus passava, pernoitava na casa de Pedro. Tinha uma relação mais próxima até com os familiares de Pedro, como conta-nos Humberto de Campos, Amélia Rodrigues, entre outros autores espirituais. E então Jesus vai pernoitar neste dia na casa de Pedro, e após as refeições estão Pedro, seus familiares e Jesus trocando impressões sobre o dia, até que Jesus percebe que a conversa começou a se desenrolar por caminhos não edificantes, como muitas vezes acontece conosco, não é mesmo? Começamos a trocar impressões sobre o dia, muitos aspectos que estão ali e que podem colaborar para a edificação de cada um, mas por invigilância, quando vemos, estamos caindo na maledicência, no pessimismo, enfim. E aí Jesus, observando isso, ele chama Pedro de lado e pergunta: Pedro, a respeito da pescaria, você que é um pescador, o que faz aquele pescador depois de um dia de trabalho e que quer levar o seu produto, o produto do seu trabalho, os peixes, ao mercado para comerciar, para o comércio? E aí Pedro responde: bom, é necessário que se limpe, se prepare e separe os melhores peixes, porque ninguém quer adquirir peixes que não estão bons. E aí Jesus pergunta mais uma vez: e o que faz o oleiro? Aquele que mexe com o barro, que faz os produtos do barro, os objetos cerâmicos para o comércio. E aí Pedro começa a ficar intrigado, não consegue perceber muito a sutileza da proposta de Jesus e responde: bom, obviamente, ele precisa selecionar o melhor barro e moldar de maneira que o produto que saia dali seja útil e seja atraente àqueles que irão querer comprar. E aí Jesus faz uma última pergunta: e aquele que precisa comercializar os produtos da marcenaria? E aí Pedro, na sua ingenuidade, fica empolgado porque na sua mente estava acertando todas as perguntas e responde: bem, obviamente, o marceneiro precisa utilizar as ferramentas, a serra, o enxó, trabalhar a madeira e dar a forma necessária ao objeto que ele quer comercializar. Depois desse momento em que Pedro está feliz porque está acertando as perguntas de Jesus, Jesus o traz para a reflexão profunda que estava por trás daquelas perguntas. E aí então Jesus fala: pois é, Pedro, assim como o oleiro precisa trabalhar muito bem o barro para oferecê-lo, assim como o marceneiro precisa usar as ferramentas certas para tratar a madeira e oferecê-la,
Assim como o pescador tem que separar o melhor produto, preparar o produto para oferecê-lo no mercado, assim somos nós no nosso trabalho de aperfeiçoamento íntimo para nos colocarmos no mundo, para nos apresentarmos na sociedade enquanto construtores desse reino de Deus. No aconchego de nosso lar, temos diversas ferramentas e propostas e desafios para nos aperfeiçoarmos, e assim, quando saímos ao mundo, quando atuamos na sociedade, oferecermos o melhor produto, sermos construtores do reino de Deus. E aí Pedro começa a pegar ali as sutilezas, entender a proposta que Jesus trazia naquelas perguntas, mas é tomado por uma pergunta então de Jesus. E aí Jesus o indaga: Pedro, tu que recebes o pão material à mesa todos os dias, por que não senta ao redor dela também para receber o pão espiritual? Pedro, sem entender, então responde: Faça como quiseres, mestre. E aí então Jesus arruma a mesa ali, pega os pergaminhos que tinha do Antigo Testamento, os desenrola e faz então o primeiro culto cristão no lar no nosso planeta. Então, meus amigos, quando nos propomos a fazer o evangelho no lar, utilizando dessa ferramenta do culto cristão no lar, estamos conectados diretamente a uma proposta trazida pelo próprio Cristo, não só em sua essência profunda de construção do reino de Deus, mas como ferramenta utilizada por ele mesmo para dar o exemplo àquele que estava mais próximo dele, um de seus apóstolos, Pedro. É uma ferramenta de fácil acesso que todos nós podemos aplicar e utilizar dentro de nossos lares para construir o reino de Deus neste espaço que é sagrado, como vimos nas palavras de Emmanuel. E ela é muito simples de ser desenvolvida e de ser utilizada. E por isso fazemos hoje o convite, dentro dessa perspectiva de desafios que temos, que estamos vivenciando por agora e continuaremos vivenciando durante um tempo, que não seja daqui a algum tempo esses desafios materiais do vírus material, mas os desafios das nossas chagas morais, como comentamos anteriormente, e que cada um utilize-se dessa ferramenta. Como então eu, que ainda não faço o culto cristão no lar, posso então iniciá-lo? Ele se estrutura de uma maneira bem simples. Como vimos, Jesus apenas desenrolava os pergaminhos do Antigo Testamento, que eram as escrituras disponíveis à época. Na época de Jesus ainda não tínhamos o Evangelho, é claro. Ele foi escrito depois, colhendo as experiências do próprio Cristo. Lia-se a mensagem e fazia-se os comentários pertinentes às relações familiares ali. Assim é como fazemos hoje. Assim é como os Espíritos recomendam para nós hoje. Então, o que é essa ferramenta de culto cristão no lar? É a simples reunião de cada partícula dessa célula, de cada um que mora sob o mesmo teto, num horário determinado na semana, por cerca de 30 minutos, de preferência ao mesmo dia e ao mesmo horário de toda semana, para que crie-se uma rotina, uma disciplina de todos, em que todos se agregam, fazem uma prece, fazem ali a conexão de seu coração e da sua mente com Cristo, com a espiritualidade que acompanha aquele lar, com os anjos da guarda de cada um, e abrimos nós, quando fazemos o culto cristão no lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou uma obra, outra de referência que goste e que a família conheça e que tenha afinidade a utilizar, como a coleção Fonte Viva de Chico Xavier, o livro Pão Nosso, o livro Caminho, Verdade e Vida, o livro Vinha de Luz e outros, de preferência com mensagens evangélicas ou de interpretações das mensagens evangélicas à luz do Espiritismo, para que possamos, lendo e refletindo sobre aquelas propostas do Cristo, conversar com os nossos companheiros que dividem o nosso lar sobre como estamos em referência àquela proposta do Cristo. Quais dificuldades ainda temos? Quais possibilidades a convivência ali na relação familiar nos abre para desenvolver aquela proposta? E depois de toda essa reflexão, uma nova prece, agradecendo a oportunidade,
fazendo os pedidos que cada um tem em seu coração e que sinta necessidade. Os espíritos também recomendam que cada um, assim como temos no centro espírita, coloque uma garrafa ou um copo com água para que os bons espíritos que acompanham a reunião possam colocar ali bons fluidos que serão salutares para cada um que fez e participou da reunião, após a reunião, ingerir. Vejamos que ferramenta simples. A leitura, a reflexão sobre uma passagem do Evangelho e essa análise conjunta do grupo familiar sobre como se encontra frente àquela proposta. E assim podemos auxiliar o Cristo nessa implantação do reino de Deus na Terra. Assim nós, partículas bem pequenas, vamos nos especializando em sermos essas células que carregam o reino de Deus e que contagiam e se fortalecem e começam a contagiar as células vizinhas, os lares vizinhos e os lares do bairro, os lares da quadra, e quando percebemos, conseguimos contagiar todo o planeta, que é justamente a proposta do Cristo. E é a proposta depositada com muita confiança no coração de cada um de nós. Então, meus amigos, que possamos aproveitar esse momento em que estamos mais reclusos, que estamos convidados a passar mais tempo, muitas vezes, com nossos familiares, com aqueles que habitam conosco. Iniciemos a implantação desta ferramenta que nos foi apresentada por Jesus em nosso lar, e a nós que já utilizamos dessa ferramenta, tenhamos um olhar mais carinhoso para ela, para as possibilidades que ela nos traz, que possamos a enxergar como um momento de renovação, de reconexão com nossos familiares, porque a nossa célula carrega essa característica, como diz Emmanuel, de sagrada, ou seja, ela merece uma atenção especial, uma reverência especial, por ser essa parte especializada de todo o edifício de nossa civilização. Que possamos então, meus amigos, guardar essas diretrizes do Cristo em nosso coração, em nossa mente, aproveitar as ferramentas que Ele mesmo nos trouxe para construirmos o reino de Deus em nós e que pouco a pouco possamos contagiar esse bom contágio da construção do reino de Deus a todos aqueles que se vincularão a nós durante esta passagem na Terra. Paz para todos, uma ótima semana, uma boa noite e semana que vem o Grupo Espírita Adolfo Bezerra de Menezes continua nesta proposta de conectar os corações por meio das palestras ao vivo aqui na página do Facebook. Que Jesus esteja conosco, que assim seja.